Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os amigos da Seara Espírita Allan Kardec, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, com renovada alegria, agradecendo a presença de todos e desde já lhes convidando para reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre bem e mal sofrer. E a esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: se a dor é compulsória, o sofrimento é facultativo. Diante dessa circunstância, entender a pedagogia da dor exige compreensão, paciência e resignação. É por aí que surge o bem e o mal sofrer. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e uma base doutrinária. A nossa base evangélica vem do livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Anotou o evangelista João: ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E a base doutrinária nos vem de duas obras espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, cuja temática central é Bem-aventurados os aflitos, mais especificamente na instrução do Espírito Lacordaire, sobre o assunto bem e mal sofrer. E a outra obra é Lampadário Espírita, do Espírito Joana de Ângeles, com médio de Valdo Franco, capítulo 34, também intitulado Bem e Mal Sofrer. Mas iniciemos nossa reflexão sobre a dor e o sofrimento. Bem sabemos que a dor é compulsória, especialmente por estarmos vivendo num planeta de provas e expiações, e ainda continuarmos muito longe do necessário patamar evolutivo que nos garanta mundos melhores. Entretanto, o sofrimento é consequência e parece ser facultativo, pois ele depende de como enfrentamos essa dor. O verbo sofrer indica sentir dor física ou moral, como também padecer. Em nosso Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem de Lacordaire, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós podemos identificar que sofrer bem exige paciência, resignação e entendimento. Por outro lado, o mal sofrer impõe negação, revolta e atraso moral. Talvez esta seja a grande diferença entre sofrer bem e mal sofrer. O benfeitor Emmanuel nos ensina no capítulo 5 da obra intitulada Abrigo, que do madeiro de sacrifício, Jesus nos ensina a buscar as bem-aventuranças. Para bem sofrer, é preciso saber amar. E amando o qual Cristo nos ama, encontraremos na terra
ou no mais além, a luz interior que nos reunirá para sempre à perenidade da vida triunfante. Sensacional essa colaboração do benfeitor Emmanuel na obra Abrigo. Para bem sofrer é preciso saber amar. Amar a si mesmo, o alto amor, amar a si próprio, como amar o próximo. Especialmente aquele que está lhe provocando o sofrimento, está lhe provocando a dor, invariavelmente a dor moral. Com ela padecemos mais do que com a dor física. E Emmanuel está dando Jesus, está dando o Cristo como referência para nós. Que apesar de todas as circunstâncias adversas que ele viveu, como a negação, a ingratidão dos amigos, o fato daquelas pessoas todas que ele curou, que ele ajudou de alguma forma, estarem lá na frente do Palácio de Pilatos, votando pela libertação de Barrabás e a condenação de Jesus. Apesar de tudo isso, ele não deixou de amar. Sentiu a dor, especialmente a dor física, foi muito dura. E a dor moral nem se fala. Mas ainda assim, uma de suas últimas frases no madeiro infamante foi: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, quando nós conseguimos atingir esta condição de amar como Cristo amou, tal como diz o Padre Zezinho, nós conseguimos, na vida espiritual, verdadeiramente experimentar a parte boa de ser espírito imortal. O espírito Lacordaire, em sua instrução, aí no capítulo 5 do nosso Evangelho, faz o seguinte comentário. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Olha que interessante. Não nos esqueçamos, a partir desta primeira assertiva de Lacordaire, que a dor iguala os homens. Por isso que ele fala, tanto faz estar num trono como sobre a palha, a dor iguala os homens. O sofrimento os distingue. É o sofrimento que distingue os homens. Por quê? Porque há os que sofrem bem e os que sofrem mal. E o nosso melhor exemplo continua sendo Jesus, nosso modelo e guia. Como eu falei anteriormente, não apenas a dor física que ele suportou de forma irrepreensível, mas principalmente a dor moral. A dor moral porque foi traído, abandonado, renegado, apesar de fazer tudo lá por seus compatriotas. O Lacordaire destaca a questão do desânimo e da falta de coragem ante a dor. Mas o que chama a nossa atenção é o fato de que, para o enfrentamento da dor física, parece haver mais ânimo e coragem do que para o enfrentamento da dor moral. Aí eu lhe pergunto, será que isso acontece por conta do arsenal terapêutico que existe para combater a dor física?
Será que é pelo fato de nós sabermos que existem muitos medicamentos para combater a dor do corpo físico? Será que é por essa razão que a gente acaba tendo mais ânimo e coragem para o enfrentamento dessa dor física e menos para o enfrentamento da dor moral? Porque você pode perguntar, e qual é o remédio para enfrentar a dor moral? A terapêutica começa pela compreensão, pelo entendimento da dor, pelo seu significado pedagógico. Passa pela aceitação e termina com a resignação. A dor moral vem para nos ensinar, por exemplo, a ingratidão. A ingratidão do cônjuge, do filho, do amigo, provoca uma grande dor no coração. Mas ela vem para nos ensinar. E talvez o grande ensinamento, depois da aceitação, da resignação ante essa dor, seja o perdão daquele que nos provocou a ingratidão. Mas você pode perguntar, então, como sofrer bem? Lacordaire ensina-nos dizendo, bem sofre aquele que, confiando em Deus e nas suas leis, confiando na vida futura, compreende e aceita a justiça e a necessidade dessas atribulações, não se rebelando, não se desesperando, mantendo-se equilibrado espiritualmente falando, sentindo e fazendo o melhor que pode para superar as dificuldades, colaborando com seu próprio progresso espiritual. Olha que interessante. 3 verbos importantes que devemos considerar nesta fala de Lacordaire: confiar, compreender e aceitar, algo que eu já havia falado anteriormente. É fato que muitas vezes nós confiamos e compreendemos, mas não aceitamos. E é exatamente neste momento que sobrevém o sofrimento. Nós sofremos porque não aceitamos a dor. Se nós confiarmos, como diz o Lacordaire, em Deus e nas suas leis, tivermos absoluta convicção da vida futura, de confiar nessa vida futura, que é a vida do Espírito. Porque nós somos do plano espiritual, nós não somos da Terra. Nós viemos à Terra para experienciar o que for possível para nos dar progresso e lustro espiritual. Para esse enfrentamento altivo e sereno, eu encontrei lá na obra Lampadário Espírita, do espírito Jonas de Ângeles com o médio saudoso Divaldo Franco, no capítulo 34, eu encontrei algo que se adequa perfeitamente a esse pensamento do Lacordaire. Joana diz assim: a inteligência e o dom do raciocínio não te foram concedidos através das múltiplas etapas da evolução para que reclames, amaldiçoes, azorragues. Olha que interessante. Por que Deus deu ao homem a capacidade de desenvolver a inteligência? Inteligência que vai progredindo no espírito à medida que ele vai sofrendo as etapas reencarnatórias, sofrendo no sentido de passar pelas etapas reencarnatórias, experienciar as etapas reencarnatórias. E é exatamente a partir, desse raciocínio que a gente vai então confiar, compreender e aceitar a dor para não sofrer. E Joana de Ângeles oferece uma receita simples. Ela diz: afasta a nuvem cinzenta do pessimismo e da queixa, enquanto a dor se demora contigo.
concedendo ao sol da esperança a oportunidade de fulgir ante os teus olhos acostumados às sombras das, recriminações. Olha que interessante. As sombras das recriminações. Aqui nessa fala de Joana, o tempo é um elemento singular. Porque ela diz, enquanto a dor se demora contigo. E observe, meu amigo, minha amiga, que quanto mais a gente sofre, mais a dor demora. Quanto mais rapidamente nós entendermos o sentido pedagógico da dor, nós aceitarmos a dor, nós compreendermos a dor, nós sabermos que ela é necessária para o nosso progresso, mais rapidamente ela passa. Isso é o papel do tempo. Então a dor pode demorar conosco porque nós não a aceitamos. Embora possamos até confiar e compreender. Confiamos na lei de Deus, confiamos em Deus, compreendemos, mas não aceitamos. E o Lacordaire prossegue na sua instrução dizendo algo também extremamente interessante e importante. Ele fala, a prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, aí uma conjunção adversativa, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Olha que interessante. Essa fé viva na bondade de Deus que Lacordaire está falando tem a ver com a confiança de que ele mesmo falou no parágrafo anterior. E sua justificativa é plausível. Quando da fala dele na proporção entre o fardo e as forças. Ninguém recebe nenhum fardo além das próprias forças. Isso é fato. Recordemos Jesus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Disse o Mestre, neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Olha que interessante. Vamos ter aflições? Vamos. Há uma singularidade nesse capítulo 5 do nosso Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. É o maior capítulo do Evangelho e é o que tem o maior número de instruções dos Espíritos, o que por si só já determina a importância de nós compreendermos esta questão das aflições. Mas Jesus foi pedagógico e disse, tenham ânimo. Vai vir a aflição, vai vir a dor? Sim, tenham ânimo, coragem, determinação, paciência, resignação. E ele diz, eu venci o mundo porque ele experimentou todas as dores físicas e morais que alguém é possível suportar. E suportou de forma grandiosa. Não desistiu. Soube compreender tudo aquilo que estava passando. Mas há uma frase excepcionalmente incentivadora no texto do Lacordaire, nesse segundo parágrafo, quando ele diz, mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Olha que interessante. Quanto mais nós sofremos com dignidade a dor que estamos passando, melhor e maior será a nossa recompensa. É preciso que a gente entenda que muitas vezes essa recompensa não vem
na existência atual. Nós vamos recolhê-la na vida espiritual, quando desencarnarmos. Mas considerando que o Lacordaire iniciou esse segundo parágrafo dizendo: a prece é um apoio para a alma. Durante a pesquisa dos textos para compor essa reflexão, eu encontrei um dado interessante de uma pesquisa científica que foi realizada com pacientes oncológicos, pacientes com câncer, publicado no Journal of Clinical Oncology, e que no Brasil o resultado dessa pesquisa foi publicado na revista Saúde em Foco, número 17, ano 2025, portanto é um trabalho recente. E este estudo do Journal of Clinical Oncology, ele investigou como a espiritualidade e a religião podem influenciar a saúde mental de pacientes com câncer em estágios avançados. E o estudo concluiu que pacientes que participavam de atividades religiosas, como orações ou serviços religiosos, relatavam uma melhor qualidade de vida e um maior bem-estar emocional. Olha que interessante. Para esses pacientes, a religião forneceu um sentido de propósito da vida, de esperança na vida. E isso ajudou esses pacientes a lidarem com sofrimento e com ansiedade decorrente do diagnóstico e do tratamento. É o que o estudo conclui. Então veja o quanto é importante nós utilizarmos a questão da prece, o exercício da nossa religiosidade, a prática da caridade. Caridade para consigo mesmo, caridade para com o próximo. E observem que esse texto, lá da pesquisa com os pacientes com câncer, fala em lidar com o sofrimento. Exatamente o que faz a diferença entre bem e mal sofrer. Aqueles que participavam das atividades religiosas relataram uma qualidade melhor, ou seja, estavam bem sofrendo. Ouviam o sofrimento de uma forma positiva. O enfrentamento da dor e do consequente sofrimento tem uma lógica doutrinária que está expressa na instrução do Espírito Amigo. Instrução essa que foi ditada na cidade de Havre, na França, em 1862, e que é parte integrante do capítulo 9 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 9 trata do bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Lá no item 7 desse capítulo 9, o Espírito Amigo trouxe a seguinte mensagem: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes, finaliza o Espírito Amigo. Você pode dizer, mas esse é um contrassenso, como é que a dor vai ser uma bênção? Exatamente por nos resgatar da possibilidade de adentrarmos no caminho do erro. Com a dor, nós temos que andar dentro do caminho, não à margem do caminho. A paciência que o Espírito Amigo está pedindo é a mesma que trata o Lacordaire.
é a mesma que disse Jesus quando falou: tem de bom ânimo. Quem tem bom ânimo é paciente. Então nós não podemos achar um contrassenso, essa expressão do Espírito amigo, de que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas o grande benfeitor Lacordaire deixou para o final da sua instrução aquilo que eu considero a parte mais importante, quando ele diz: bem-aventurados os aflitos pode, então, traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor, do trabalho, virá o repouso. Então vejo que o Lacordaire está dizendo aqui justifica o que o Espírito amigo disse lá na instrução do capítulo 9 do nosso Evangelho, lá no item 7. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Por quê? Porque todo aquele que enfrenta a dor com dignidade crística é um bem-aventurado. É um bem-aventurado, como diz o Lacordaire, que tem a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus. E isso é fundamental. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu fui buscar num documento da Federação Espírita Brasileira, publicado no ano de 1995, portanto há 30 anos. Documento esse que eu encontrei um texto que casa perfeitamente com a reflexão que estamos fazendo em termos de conclusão. O documento diz assim: o sofrimento é apelo à ascensão. Sem ele, seria difícil acordar a consciência para a realidade superior. Aguilhão benéfico, o sofrimento evita-nos a precipitação nos despenhadeiros do mal. Auxilia-nos a prosseguir entre as margens do caminho, mantendo-nos a correção necessária ao êxito do plano redentor. Importante a gente reler esta conclusão do documento da FEB. Sofrimento é apelo à ascensão, ou seja, para nós nos elevarmos, progredirmos, melhorarmos. Por quê? Como diz o documento, sem o sofrimento a gente ficaria eternamente adormecido para a realidade superior. Ele é um aguilhão benéfico, ele nos cobra uma posição, uma atitude, uma conduta, sim. Com ele a gente acaba evitando cair no despenhadeiro do mal. Manter-nos no caminho, como eu falei anteriormente, não à margem do caminho. E tudo isso, sem dúvida, faz parte do grande plano redentor que cada um de nós trouxe consigo, quanto espírito criado por Deus, a fim de que um dia nos tornemos anjos. Agradecer o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.